Ai, ai, calunga, eu já abri meu casuar. Ai, ai, calunga, eu já abri meu casuar. Eu vou chamar a Kimbanda pra Kimbanda começar. Eu vou chamar a Kimbanda. Ó, até pagou. Boa noite, partilheiros. Eu sou Henrique dos Marinhos. Esse aqui começa um vídeo para vocês. Não sei se vocês viram, ali atrás agora tem a fotinha da Padilha. Eu vou realocar ela para lá, né? Que aí dá para todo mundo ver ela, viu? Dessa bobeira, gente. Olha que saco, tá? Hoje nós vamos falar do poder da Kimbanda. O porquê que a Kimbanda é tão importante e tão interessante, tão forte, tão misteriosa. A Kimbanda não, né? Principalmente a Kimbanda na quaresma, tá? Por que ela é tão misteriosa? Por que ela ganha tanta força? O que acontece que a quaresma, né, uma data cristã, dá tanta força para a Kimbanda desse jeito, tá? Nós amamos, né? Temos uma veinha de Kimbanda correndo nas veias de feitiço. Mas enfim, gente, para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que vocês me sigam lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo na telinha para vocês, tá? Então corre, faz isso, porque já vai rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Primeiro vamos falar, gente, quem é a Kimbanda, tá? Quem é a Kimbanda em si? Porque depois que roubaram a Kimbanda, todo mundo saiu roubando. Candomblé roubou, Umbanda roubou. Os Exus, por exemplo, de Kimbanda, que é Exu de Cemitério, Exu de Calunga, Exu não sei o quê, Exu Morcego, Exu não sei o quê. Arrancaram da Kimbanda, né? Na Umbanda, para dar passe, no Candomblé é escravo de orixá, é devoto de orixá, mas e a quimbanda pura, né? Na quimbanda pura mesmo. O Exu, quando ele é de verdade, quando ele não se mascara, quando ele não finge ser o que não é, né? Por que o Exu ganha tanta força na quaresma? A quaresma, a gente sabe, né, que é uma data cristã. E a gente sabe também que a quimbanda é uma vertente do cristianismo, tá? Teve duas saídas, pelo menos históricas, né, do cristianismo, sabe? Primeiro foi, né, a Quimbanda, né? São pessoas que resolveram entender que o vilão da igreja não era tão vilão assim. Começou a atuar eles, né? Que é Barrabás, que é Beelzebub, que é Lilith, né? E começaram a olhar a história deles e falar, poxa, por que sempre o outro tá certo com tanta barbaridade que ele faz, né? Por que sempre o outro tá certo e esses aqui ou por pouca coisa, por não aceitar ser? Eu me identifico com esse rapaz aqui que eles julgam tanto como demônio. Eu me identifico, poxa. Entendeu? Aí eles começaram a ter um culto do lado oculto, né, do cristianismo. Foi onde nasceu a Kimbanda, que cultua os daimons, tá? Tem uma outra Kimbanda também, que é os Exus mais pesados, né? Mas não cultua tanto os daimons assim, tá? Não cultua tanto os daimons, cultua mais Exu. Mas essa Kimbanda, ela cultua, essa Kimbanda que eu estou falando também, as duas ganham força, mas essa Kimbanda que eu estou falando também, que é a que cultua aos daimons mesmo, aos demônios, né? Por isso que chamam daimons, que em latim, demônios em latim. O latim é uma língua da Igreja Católica, né? Então, por isso que chama daimons, por quê? Pegou a língua da Igreja Católica, é um povo da Igreja Católica que começaram a cultuar os daimons, tá? E deu muito certo, né? Porque a Kimbanda, gente, não é por nada não, mas a Kimbanda é que fez a minha vida, tá? O Candomblé veio, tem meus orixás e tudo, mas se não fosse Padilha, porque Padilha passou por um bom tempo na Kimbanda. Inclusive, ela desenvolveu mesmo, foi a Kimbanda. Foi a Kimbanda que conseguiu colocar Padilha para frente na minha vida. E quem conhece a Padilha sabe que ela faz muita referência, né? A Eusebio, a Lilith, a Lucifer, né? E por aí vai, as pessoas ficam assustadas ali, gente, mas eu tenho um olhar muito bom da Kimbanda. Eu consigo olhar o lado de Deus, né? Tudo bem, mas eu também não acho que o demônio é tão demônio assim, não.
tá? Pelo menos não merecia tal castigo. É a mesma coisa de você prender seu filho numa corrente 4 dias na chuva, do lado de fora da rua, porque ele abriu um iogurte sem te pedir. É a mesma coisa disso, ele dando choque elétrico. É isso que se você lê a Bíblia, é o que acontece. Por que, que o demônio é tão ruim assim? Ele quis sentar na cadeira lá em cima, ele quis ter o poder maior, ele era o mais poderoso, ele queria ser reconhecido, mas por isso, entendeu? A briga dele com Gabriel, com Miguel, aí escolheu mandar ele para lá, para poder. Poxa, Deus com tanto poder, acabar com ele, criei você, já paguei você, né? Então, assim, ele não é uma coisa tão ruim assim. Então, gente, pra Quimbanda, pra Exu, porque Exu, qualquer Exu, você tá na Umbanda de Nossa Senhora Aparecida, o seu Exu cultua o demônio. Ele só não pode falar o demônio na sua casa, mas dentro dele ele cultua o demônio, tá? Ah, eu tô na casa de caridade, São Francisco de Assis. O seu Exu, ele acredita no demônio. Ele serve o demônio, entendeu? Ele é devoto do demônio. E ele não tira caminho na sua vida como deveria dar, justamente porque você não deixa ele ser quem ele é. Na verdade, o Exu nasceu na Quimbanda. Então a Quimbanda sabe mais sobre, tá? E aí, gente, na quaresma, ganha força por quê? Porque o mestre, o escolhido, o maravilhoso, sofreu. Foi a época que o diabo reinou e acabou com o falecimento, né, do coitado, né, humilhado ainda. E aí é uma festa pro lado oculto, entendeu? Nós não somos mais crianças, gente. Nós não somos mais crianças. Quem não deve cultuar isso é a África. A África hoje em dia é cristã de ideia. Não existe macumba, muita macumba lá mais. E os poucos que existem lá, tem até uma certa dúvida se é de verdade, isso é igual o povo da Bahia, que a prefeitura paga o salário para poder vestir de baiana e vender acarajé e dar passe nos outros, porque a prefeitura da Bahia paga, né? Porque mãe Santa Séria mesmo da Baiana fica lá, aquela a praça lá do Michael Jackson, dando passe no centro, não sei se estou tomando passe ali, talvez até de um crente, que só está ganhando salário por aqui. Eu acho que os da Bahia, os da África também é assim. Porque o candomblé brasileiro já não é mais nada a ver com a África. Já misturou tanta coisa, um mexeu aqui, Joãozinho da Gomes mexeu ali, o outro mexeu do outro lado, o outro mexeu do outro, e o outro mexeu do outro, que já virou um candomblé brasileiro. No entanto, que os candomblés de nome de renome, até eles fecham na quaresma, tá? Então, alguns candomblés de hoje, corajosos, que falam, não somos africanos, não conhecemos Jesus Cristo, fica aberto. Mas boa sorte para vocês. Toda linha branca, ela se afasta. Preto velho, não vem. Caboclo, não vem. Herê, não vem. Qualquer linha branca. Você vai na igreja católica, a igreja está fechada. Se estiver aberta para visitação, tem ali só os santos estão todos cobertos da igreja. Pode ser qualquer igreja, com pano roxo ainda, para você ter noção. Os santos ficam 40 dias cobertos até Jesus ressuscitar, né? Você vai, o congado meu já fechou, né? Já fechou antes do carnaval por conta da quaresma, né? Em respeito à voz de Jesus, entendeu? Então aí a quimbanda fica livre, porque o bem tem luto, está sem força, porque o salvador da vida está sofrendo, morreu. E para vocês verem que não é uma coisa de uma blasfêmia, de uma mentira, de uma invenção, você nunca observou o quaresma, não? A sua vida, como é que ela fica? O tanto de pesadelo que você começa a ter, o tanto de mau pressentimento que você começa a ter, às vezes você começa a ter coisas, né? Às vezes vocês começam a ter perseguições, né? Às vezes vocês começam a ter problemas. Então, a quaresma é onde o Exu está governando. Onde a Quimbanda está governando, porque a Quimbanda venceu a igreja. Não quer dizer que nós estamos comemorando que Jesus morreu, até porque nós não é burro. Jesus morreu em 2027 anos atrás. Mas como toda energia positiva hoje em dia, ela se fecha, né? Ela se esconde, não tem o bem para lutar contra o mal. E eu estou falando do mal, qualquer coisa que você faça para forçar alguém a uma coisa contra
os princípios cristãos, né, morais e éticos, a narração, destruição, separação, qualquer coisa, não vai ter interferência nenhuma. Eles vão andar para a rua, para lá e para cá, porque a pessoa não vai poder ir para a igreja, a pessoa não vai poder ir para o congado, a pessoa não vai poder ir para o candomblé de verdade, né? Ela vai se correr quem é que manda. Não tem nada mais fiel do que o Exu com o outro, entendeu? Nada mais fiel. A não ser que tiver uma coisa muito errada, ele entrega. Mas o Exu é mega fiel ao outro. Nenhum estraga o plano do outro, não, entendeu? Então, assim, não vão te estragar. E outra coisa, trabalho de quimbanda é oculto até para quimbandeiro, tá? Se eu fosse de quimbanda, eu paralisava tudo, né? Porque a gente não tem preparação para lidar com a quaresma, justamente por essa energia negativa, né? Que até as pessoas podem mandar, as pessoas mais fracas espiritualmente são perturbadas pelos seguns, os seguns ficam soltos, quiumbas ficam soltos, né? Então, vocês são perturbados por eles, então é uma época que eu não poderia nem sair. Mas como eu passei muito tempo, foi a Kimbanda que levantou minha vida, eu tenho total direito a fazer exatamente o que eu quiser, tá? Inclusive, super recomendo, tá? Lembrando, a gente não está comemorando a morte do Jesus, porque o Jesus já morreu, gente, já virou pó, entendeu? Vai comemorar até hoje? Não. A gente está comemorando que nós estamos totalmente livres para fazer o que nós quiser e com chance dobrada de dar certo qualquer tipo de coisa. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem. Raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Salve a Quimbanda, salve o Maioral, salve todos os Exus. Lareixo, boa noite, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau!